Mauvavi. 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 Em Cabo Frio. Tá certo. E você, em algum momento, Juan, você imaginou, ou podia imaginar, ou já tinha essa sintonia com os mesmos espíritos que auxiliavam o altivo? Ou você simplesmente, o trabalho começou e eles, por ter dito que iriam assistir à casa, começaram a se manifestar? Você teve alguma assim sensação de que seria você ou o interlocutor entre esses espíritos? Não tínhamos isso, não. Os trabalhos foram se desenvolvendo lá, né, expandindo as propostas da reunião pública inicialmente, né, que era a reunião pública de terça-feira aqui, que era do Evangelho segundo o Espiritismo, com os passes, e também a reunião pública de sábado, né, do Livro dos Espíritos com os passes. E na reunião de terça-feira, nós, esse grupo, fomos ao céu de Bento Ribeiro durante um ano. Fomos todas as quartas-feiras estudarmos lá e também nos organizarmos para os trabalhos da cura. Tá. E aí participamos lá de algumas atividades do trabalho da cura e implantamos o trabalho da cura na terça-feira no céu em Cabo Frio. O altivo esteve lá no céu de Cabo Frio em outro momento, né? Já com o trabalho organizado, estruturou a tarefa junto com o Dr. Erma, dando os passos com o Dr. Erma de como seria a tarefa lá, né? Então a parcela do altivo abraçando os médios, mostrando o objetivo do trabalho dos passos de cura. E aí que o Dr. Erma disse, né, que ele estaria lá junto de todos nós, pessoalmente auxiliando, amparando as tarefas da casa. E aí aquilo foi ficando de forma natural. E os trabalhos foram se desenvolvendo, os encontros foram acontecendo. E também depois esse mesmo grupo, lá de Cabo Frio, os médios, se reuniram e fomos participar dos trabalhos da desobsessão, lá no céu de Bento Ribeiro. Nós saímos de Cabo Frio e fazíamos uma caravana, 5 carros, né? Íamos lá para o céu de Bento Ribeiro e participávamos dos trabalhos da desobsessão. Mas nós já tínhamos estudado antes, né? Em Cabo Frio, com o Beltré, Paulo Nagai, com outros companheiros, a Amália, já estudávamos antes. E quando tivemos que fazer a prática, fomos para lá. Aí participamos de várias salas lá, o grupo se espalhou em várias salas lá, participou dos trabalhos da desobsessão, e aí, nessas atividades do trabalho da desobsessão, foi se organizando uma sala para que o grupo de Cabo Frio agora fosse colocado numa sala só lá no céu em Bento Ribeiro, e ali naquela mesma sala esse grupo se organizasse, se estruturasse e pudesse transferir o trabalho para Cabo Frio de uma forma simples, natural e numa continuidade da tarefa. Então, o altivo nos convidou a participar lá no apartamento, que ele chama assim, né? É um local onde ele sempre desenvolve as tarefas da psicografia e vários atendimentos do receituário, e lá também tem uma sala que era a sala de atendimento espiritual da desobsessão. São no céu de Bento Ribeiro mais de 20 salas, né? E numa dessas salas, que é lá no apartamento, nós também participamos lá, observando os trabalhos, observando o Dr. Erma, como ele atuava nas tarefas, acompanhávamos lá, e chegou um determinado dia lá que o Dr. Erma nos chamou e nós fomos lá, e ele falou para que a gente conversasse com os espíritos ali. E a gente começou a conversar com os espíritos ali, da forma que a gente observava o trabalho acontecer, e o altivo, no caso, né, se sentou a cadeira ao lado e colocou as mãos nas minhas costas. E nessa hora eu entrei nesse transe que já acontecia comigo lá desde o seminário, e aquela emancipação que aconteceu, e aí o Dr. Erma se manifestou a primeira vez conosco lá no trabalho da desobsessão e conversando com os espíritos, orientando a forma dos espíritos entenderem as necessidades do socorro que a instituição oferecia. E aí, quando aquilo terminou, eu não lembrava muito bem o que tinha acontecido, e aí me sentei. O Dr. Erma depois voltou junto
ao altivo e conduziu o encerramento dos trabalhos. E aí ele foi criando isso. Então, toda vez que eu ia lá participar, tinha essa ligação dele. Olha como que o carinho, né, o método, né, do apoio ao médium, do segurança ao médium, dos objetivos, né? E foi assim, estimulando ali aquela convivência, e a gente foi adaptando o nosso psiquismo naquele ambiente seguro, junto ao psiquismo do Dr. Herman, das tarefas, assim. Então, quando isso tudo aconteceu, ele disse, agora vocês podem ir para Cabo Frio. E aí, em Cabo Frio, fomos desenvolvendo os trabalhos lá da desobsessão, e as tarefas foram acontecendo de forma natural. Não existia aí a manifestação ainda do Dr. Herman. Até que um médium chegou lá, né, uma pessoa chegou lá no CELD em Cabo Frio, né, o CELD já estava lá com seus 4 anos, né, de atividade, e aí chegou um médium lá e ele tinha a evidência muito aguçada e começou a relatar os espíritos que estavam ao redor, né, amparando a casa, e falava o nome, né, dos espíritos, como Baltazar, como Antônio de Aquino e outros espíritos que davam suporte. E falou de um espírito também que estava auxiliando a gente, que era um espírito chamava Joseph Gleber. E a gente não entendeu muito bem. E depois desse período que essa pessoa teve lá, eu fui começar a perceber algumas saídas do corpo, experiências fora do corpo que eu tinha. Isso ocorria muito lá no seminário. E essas experiências fora do corpo, eu retornava para o corpo com lembrança de tudo que tinha acontecido. E numa dessas experiências, eu participei de um relato de um espírito dizendo que ele era da família do Dr. Herman e que estava ali para dar apoio aos trabalhos e que esse espírito tinha vivenciado algo, né, na Segunda Guerra Mundial que tinha causado muitos conflitos a muitas pessoas. E aí eu não estava entendendo muito bem isso, e o Dr. Herman auxiliava esse espírito a não conduzir, não se deixar com que aquela condução que ele vivia na encarnação dele causasse os sofrimentos. Bem, aí eu passei isso tudo para o altivo, aí o altivo disse, não se preocupa com isso não, meu filho, vai fazendo o seu trabalho, né? Vai desenvolvendo a proposta da tarefa, e isso tudo é uma forma natural de acontecer. Se você ficar preocupado com isso, você perde a oportunidade do trabalho. E aí fui dando a minha parcela, e esse espírito se manifestava lá junto a gente. Até o Clécio falava assim, Juan, ele está organizando a sua mente, né? É natural isso ocorrer. E aí, num trabalho lá, acho que foi o aniversário do CELD, de 4 anos do CELD, lá de Cabo Frio, o Deoclésio foi até lá fazer a palestra de aniversário, e aí foi a primeira vez que o Dr. Herman se manifestou efetivamente pelo nosso psiquismo e trouxe lá uma palavra aos colaboradores e trabalhadores do CELD. Aí, essa mensagem a gente levou para o altivo, tudo que acontecia, né, de convivência mediúnica, a gente levava para o altivo. Aí o altivo foi e explicou, tá vendo, Juan? Esses espíritos são da mesma família. E existiu um fato interessante, que quando foi lançado um livro chamado Medicina da Alma, Acabei de escrever aqui agora, Medicina da Alma e Além da Matéria, né? Com Robson Pinheiro, né? Esse livro foi bem interessante. Se você ler aí no rodapé na folha de apresentação do livro, você vai ver a mesma descrição que o Robson Pinheiro fala daquilo que eu já tinha vivenciado fora do corpo e tinha relatado para o altivo. E o altivo tentava não me deixar envolver com aquilo e perceber que aquilo era uma proposta espiritual e não ficar preocupado com descobrir as coisas, né? Mas vivenciar de forma natural. E aí, depois que o livro foi lançado, aí eu peguei o livro aqui, altivo, foi exatamente aquilo que eu havia dito para você. Então, o Joseph Gleber foi um espírito que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, ele era judeu e também lutou pela medicina e buscava o cristianismo dentro dele. E nessa convivência lá na Alemanha, ele foi resgatado pelos alemães para desenvolver uma proposta de algo que na medicina ele foi descobrir que era o objetivo da bomba atômica, não é? E queria causar um grande desastre. E o Dr. Herman, desencarnado, porque o Dr. Herman era da Primeira Guerra Mundial, auxiliava ele para que ele não deixasse isso acontecer.
e aí ele abriu mão, né, sobre aquilo e foi fuzilado com a família, estou resumindo, né, e foi fuzilado com a família para que o mal maior não acontecesse. E depois a bomba foi desenvolvida pelos Estados Unidos. Então, a gente olha que aquele compromisso do espírito na proposta de não se deixar mais se enganar, né? E Dr. Erma auxiliava a esse espírito, Joseph Gleber. E aí a gente vai vendo a ligação dele, né, do Dr. Erma com a Sheila. Sheila também é um espírito familiar, ou seja, é um espírito da família espiritual do Dr. Erma, e que eles trabalham muito na proposta da reencarnação, do amparo, né, o auxílio às encarnações de vários espíritos que precisam, né, de avançar, eles dão todo o apoio e fazem esse acompanhamento. Então, são espíritos amigos, né? E perfeito. Dentro dessa proposta toda, o Joseph Gleber direcionou o nosso psiquismo e o Dr. Erma foi assumindo as tarefas em seguida lá no céu em Cabo Frio. E assim as coisas acontecendo de maneira o quê? Natural, né? Foram se estruturando de forma natural e o altivo sempre acompanhando todas as coisas que aconteciam.